Olá, bem-vindos todos a mais um bate-papo em tempos de pandemia. Hoje nós temos aqui a grata alegria indizível de conversar com o ministro Carlos Aires Brito, ministro do Supremo, quase uma década, de 2003 até 2012, e deixou uma marca profunda na jurisprudência do Supremo e no ideário jurídico do país. O ministro professor universitário da Universidade Federal de Sergipe foi nosso colega de Ministério Público, né? O Ministério Público de Contas Oi, de perfeito. Sergipe, Eu por fui vários anos. procurador-geral de Justiça, viu, Paulo? Fui procurador-geral de Exatamente. Justiça. Isso Toda tudo a honra para mim. E hoje um advogado de imenso prestígio aqui em Brasília, né? Dono de uma banca hiper requisitada e com um trabalho absolutamente fascinante. E o ministro também, como não poderia deixar de ser, um amante da liberdade, especialmente da liberdade de expressão, ele é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da comissão e presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão da OAB. Bom, ministro, eu faço questão de assinalar essa condição de membro da Academia de Letras, porque as palavras na escrita, na expressão oral, ganham sempre uh, um fascínio mágico de beleza poética que humaniza a aspereza da linguagem do forense. Ouvir o ministro, ler o que o ministro escreve, não é só algo que ilustra do ponto de vista técnico, né? Mas é algo que delicia do ponto de vista estético. E por isso também o ministro Brito atrai fãs ardorosos, né? Não só entre os profissionais do direito, sempre atentos às soluções talentosas, de questões intrincadas, mas também no público leigo, né? Normalmente encantado com as formulações elegantes, as nobres intenções que guiam as propostas de soluções de problemas nacionais que o ministro sempre produzia na corte, agora na advocacia e em outros espaços públicos. O exemplo disso, ministro, é a nossa secretária de Comunicação Social da escola, da Graziane Madureira, que não sendo formada em Direito, me confessou ser entusiasta do ministro Brito. E por isso, ministro, ela não poderia perder a oportunidade de participar também desse nosso bate-papo. O ministro Brito, como eu disse, é o titular de um escritório de advocacia de enorme prestígio já aqui em Brasília, e o escritório realmente sabe escolher os seus integrantes, né? Entre eles figura o advogado premiado, o advogado sênior premiado, o meu querido amigo, o doutor Saul Torinho Leal, né? Que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, um instigante pensador, um verdadeiro pensador do direito, dono de um estilo encantador, autor de diversos livros, particularmente um dos melhores livros que saiu sob controle de constitucionalidade foi escrito pelo Saul há alguns anos atrás. Eu estou sempre insistindo para que ele reedite esse livro, atualizando, e é autor de uma tese com um título fantástico: O Direito à Felicidade. Bom, obrigado a todos, e se me permitirem, vou passar a palavra para a nossa Grazi formular a pergunta para o ministro Brito. Grazi. Que honra abrir esse nosso bate-papo, ministro. Então, vamos lá para começar. O senhor já afirmou que a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, tem um dos melhores textos do mundo, né? Eis que 30 anos depois de sua promulgação, veio a pandemia, que escancara nossa imensa desigualdade social e mazelas. Revela também que milhares de brasileiros estão invisíveis aos olhos do governo e evidencia a ineficiência de nosso serviço público. Diante disso, ministro, e tendo como perspectiva o desejo de nossos constituintes
A Constituição Federal está mais nominalista e menos normativa, com um belo texto, mas cada vez mais distante de nossa realidade? Provocação, hein, ministro? Tá vendo, Paulo Gonet, de quem sou fã, sou Obrigado, ministro. amigo, admirador. Paulo é um emblema, é Obrigado. é um jurista de primeiríssima grandeza, educadíssimo no trato pessoal, conciliando, como o professor Saul, firmeza e leveza o tempo inteiro. Sabe que da discussão nasce a luz, não a cruz, mas da discussão respeitosa, respeitosa, atenciosa, que leva em consideração a dignidade do interlocutor. A gente fala, abre a boca e abre os ouvidos para o interlocutor, né? Quando chega a vez do interlocutor falar, a gente está de ouvidos abertos. Paulo é um mestre, não é, professor Saúl? Um paradigma. Escritor também, pensador, constitucionalista de primeira linha. E o professor Saúl merece os elogios do Paulo. É um colega de trabalho que nos inspira. E também, Paulo, com essa gentileza, não é? Esse modo fino, educado de tratar as pessoas. Eu me sinto bem num ambiente, sabe, Grazi, de que façam parte juristas consagrados, assim, que primam por uma linguagem dialogal, respeitosa, né? Conciliando, volto a dizer, firmeza de ponto de entendimentos e leveza no modo de exprimir esse entendimento. Grazi, obrigado pela pergunta, muito oportuna. Eu me permito dizer o seguinte: é preciso entender bem as categorias mentais. Tudo, o professor Saúl é conceitual, o professor Paulo é conceitual, eu também tento ser conceitual. Há um tempo histórico, que é o tempo da coletividade, viu, Grazi? E há um tempo individual, personalístico, né? Um tempo fulanizado, que é o nosso tempo. O meu, o seu, o do professor Paulo e o de Saúl. É a distinção conceitual entre vida com V maiúsculo e vida com V minúsculo. Não vamos confundir as categorias mentais. A minha vida particular, individual, concreta, é com V minúsculo. A vida que nos serve de entorno a todos, a vida que nos antecedeu e vai nos suceder, com V maiúsculo. O tempo histórico é o tempo da coletividade. É sinônimo de vida com V maiúsculo. O tempo individual é sinônimo de vida com V minúsculo. O tempo histórico, ele passa como que passa mais lentamente. Ele não produz transformações rápidas. Ninguém espere transformações rápidas. É claro que a internet, o tempo da conectividade em caráter planetário, apressa as coisas, agiliza as coisas. Mas, ainda assim, a vida com V maiúsculo é um processo mais lento do que a vida com V minúsculo. O tempo histórico é um processo ainda mais lento do que o tempo individual da gente. Daí essas frases conhecidas, Paulo e Saúl, vocês vão se lembrar de aquele jurista uruguaio que disse: o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Eu tenho dito, democracia não vence por nocaute, viu, Graziano? Por que democracia não vence por nocaute? Porque é processual. Assim, processual no sentido coletivo. O corpo coletivo é mais pesado do que o corpo individual para experimentar saltos quânticos. O corpo individual, sobretudo pela arte, pode experimentar saltos quânticos, acrobacias mentais, mas o corpo coletivo é pesado. Não faz isso com facilidade, não. É preciso dar tempo ao tempo. Eduardo Culturi, não é, Paulo? Não é, Saúl? Foi quem disse, Eduardo Culturi,
o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Então, a Constituição, por ser materialmente expandida como nenhuma outra brasileira, é o chamado posto Ipiranga, é a Constituição, não é fulano, beltrano, ciclano, é ela. Tem resposta para tudo que seja importante. Tudo que diga respeito à vida coletiva, à polis, tudo que está na Constituição. Ela é matriz de todos os temas intrinsecamente relevantes para cada um de nós e para a coletividade. Naquele ponto de unidade entre o individual e o coletivo, entre o estado ideal de centralidade individual e o estado ideal de coesão social. A Constituição é ela coreografa o tempo inteiro a dança dessa unidade do individual e do coletivo. Mas a sua cognição não se faz de estalo, num estalar de dedos, num piscar de olhos. É uma cognição progressiva. O conhecimento científico é cumulativo, é processual, é metódico. É um pouco não, é bem mais lento do que o conhecimento das coisas pelo indivíduo sozinho, né? Então, Grazi, a Constituição é muito boa em linhas gerais. Em linhas gerais, claro que tem defeitos no varejo, aqui e ali, topicamente, mas, no geral, no atacado, é uma Constituição muito boa, porque ela é humanista, ela é civilizada, ela é democrática, ela é ecológica. Naquilo que é intrinsecamente bom, ou bom por definição, porque favorece cada um e favorece todos, a Constituição nossa é digna de toda admiração. Agora, o nosso desafio é fazer da melhor normatividade, usando suas palavras, é fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida em concreto. Esse tem sido o nosso desafio. Para encurtar distâncias, a conceitualidade ajuda muito. Você tem um conceito, uma noção técnica precisa de todos os institutos a que se refere a Constituição, institutos no sentido objetivo, voto, por exemplo, soberania, cidadania, desenvolvimento, as ações de chamado controle de constitucionalidade, ou os remédios heróicos, mandato de segurança, habeas corpus, habeas data. Ela é a matriz dos institutos objetivamente considerados, mais intrinsecamente meritórios, virtuosos, e das instituições organicamente consideradas, subjetivamente consideradas como aparelhos. Como aparelho. Ou aparelhos as instituições estatais e também privados. Agora, essa apropriação cognitiva da Constituição passa pela precisão dos conceitos desses institutos e instituições. E subir ao patamar da conceitualidade não é um desafio fácil, digamos assim. Demanda tempo, precisa de tempo. Mas nós estamos fazendo isso, não é, Paulo, não é, Saúl? Mais e mais a gente requinta na conceituação técnica das coisas. Nas mínimas coisas, a gente... Por exemplo, esquema da tripartição dos poderes. Vou encerrar essa primeira participação. Você diz... O que diz a Constituição sobre a tripartição dos poderes? Aí você vai lá para o artigo 2º. A Constituição não se faz de rogada, não. Dá resposta para tudo que é importante, intrinsecamente, inatamente virtuoso, está lá na Constituição. A Constituição diz que são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Isso vale para os estados e o Distrito Federal, 3 poderes. Para o município, há 2 poderes, o legislativo e o executivo. Mas olhe que a tripartição dos poderes é conteúdo da República. Tudo na Constituição se conecta, se enlaça funcionalmente, tudo é interreferente, tudo é feedback, tudo é retroalimentação. Um instituto diz para o outro, uma instituição diz para outra. Eu sou quem sou por serdes vós quem sois. É um diálogo, não é? Que exige da gente ler nas linhas e nas entrelinhas, ler na parte e ler no todo,
né? Ler no texto e ler no contexto. É um exercício, digamos, de domínio cognitivo dela, a Constituição, fascinante, sedutor, permanentemente desafiador. Então, a tripartição é um dos conteúdos da República, como eleição é um dos conteúdos da República, voto direto, secreto, universal e periódico, conteúdo da República, direitos e garantias individuais, conteúdo da República, fundamentais, sobretudo. Tudo cláusula pétrea. Tudo cláusula pétrea, voto direto, secreto, né? Tripartição dos poderes, direitos e garantias individuais, artigo 60, parágrafo 4º, incisos de 1º a 4º também, e o regime federativo, que é a primeira das cláusulas pétreas, porque o Brasil é uma república federativa. Nos Estados Unidos, não, eles são uma federação republicana. Nós somos, nessa ordem, uma república federativa. São os conteúdos institucionais da democracia. A democracia não é uma bolha normativa. Ela tem significado, tem sentido. Institucionalmente, suas primeiras e mais importantes instituições são a República e a Federação. A Federação tem conteúdos, a República tem conteúdos. Tripartição dos poderes. Olha que beleza de redação. São 3 os poderes da União. Aí vem a primeira ordem, tão lógica quanto cronológica. Independentes e harmônicos. Independentes um perante o outro. Harmônicos para uma funcionalidade desejável, né? Desejadamente conciliada, otimizada. Mas, no limite da inconciliabilidade das coisas, não se pode abrir mão jamais da independência. Principalmente do poder que veio por último historicamente, que é o judiciário, que se define pela sua independência política e autonomia técnica. Aí vem a segunda ordem lógica e cronológica: legislativo, executivo, judiciário. Tudo começa com o legislativo. Por quê? Porque ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, artigo 5º, número 2. Porque o primeiro princípio regente de todas as atividades administrativas do Estado, de qualquer dos poderes, de qualquer unidade federada, qual é o primeiro princípio regente? Legalidade. Depois, o executivo. O nome é executivo, porque executa as leis, executa a Constituição mais cotidianamente, na perspectiva de políticas públicas, por exemplo, referidas a ela, a Constituição, referidas às leis. O executivo é um gravitar na órbita da lei, sobretudo para baixar decretos e regulamentos. Cotidianamente é o que mais faz o executivo, baixa decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Aí você vai para o artigo 76 e vê que o poder executivo não é exercido sozinho pelo presidente da República, é exercido pelo presidente da República com o obrigatório auxílio dos ministros de Estado. Ou seja, não pode haver exercício do poder executivo pelo presidente da República senão com o auxílio dos ministros de Estado. Logo, governo é mais do que governante. Poder executivo é mais do que presidente da República. Olha que Constituição. Os ministros de Estado são regrados pela Constituição, são fonte normativa do direito, expedem instruções para a fiel execução das leis, dos decretos, dos regulamentos, referendam os atos e decretos do presidente da República, sem o que esses atos e decretos não têm validade jurídica. Eles dirigem, orientam, supervisionam superiormente a administração pública, são coexercentes do poder executivo. Que maravilha! O rei não é maior do que o rei, o executivo é maior do que o presidente da República, o governo é maior do que o governante, o reino é maior do que o rei, é a fórmula da monarquia constitucional, não é, professor Saúl, não é, professor Paulo? Bem, aí vem o judiciário. Por que o judiciário, por último? Porque, dizia Hans Kelsen, as coisas não podem se perder no infinito. As coisas não podem resvalar, descambar para o interminável. A sociedade precisa de segurança, de estabilidade. Quem é o poder estabilizador no âmbito do Estado e da sociedade civil como um todo? É o judiciário. Isso é signo de civilização avançada. É a conquista civilizatória de se entregar a esse tipo racional, contemporâneo, de tripartição dos poderes. É por isso que é cláusula pétrea.
tripartição dos poderes, mas segundo essa ordem. É cláusula pétrea segundo essa ordem. Legislativo, executivo, judiciário. O judiciário, no âmbito de um sistema de justiça de que fazem parte pela Constituição, Ministério Público, advocacia privada, defensoria pública e em matéria penal, polícia judiciária, no âmbito do sistema de justiça, o poder judiciário é o mais alto. No âmbito dos outros dois poderes, não é o mais alto, mas é o extremo. É o que fala por último. E, nessa medida, tem o poder de dizer o que cabe aos outros e, em última análise, o que cabe a ele mesmo, porque é ele que interpreta com definitividade as leis e a Constituição. Claro que debaixo de cuidados especiais da Constituição. O judiciário é obrigado a publicizar suas sessões, o judiciário é obrigado a fundamentar tecnicamente suas decisões, o judiciário é impulsionado e controlado por esse sistema de justiça de que ele faz parte, embora pelo ângulo de cima. O judiciário atua sob o princípio do juiz natural, você já sabe por antecipação quem vai julgar quem. Um devido processo legal, tanto formal quanto substantivo, debaixo de um sistema generosíssimo de recursos. Tantos recursos que, depois que a coisa já está julgada, ainda cabe em matéria penal revisão e tudo mais, ação rescisória. Esse judiciário tão racionalmente, cuidadosamente arquitetado pela Constituição, que dá a última palavra em tudo. Aí Rui Barbosa diz, só o judiciário pode errar por último. Dizendo, olha, o judiciário não tem o dever da infalibilidade. O ideal é que seja, que decida sempre com acerto. Mas se eventualmente, topicamente, pontualmente, lavrar uma decisão que não convença todo mundo quanto à sua tecnicalidade, ainda assim é o poder extremo. Eu outro dia vi uma autoridade da República, do Executivo, dizendo que o poder extremo são as Forças Armadas, viu, Paulo? Viu, Saul? Não é, juridicamente não é. Constitucionalmente não é assim. Não é assim. As forças, basta lembrar a topografia normativa das Forças Armadas. Elas estão regradas num título autoexplicativo, título 5º, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Já explica tudo. Defende a pátria. Sim, a pátria. Tanto no sentido de país, geograficamente, como de nação, cultural e historicamente. Defende a garantia dos poderes constituídos, de todos os poderes. Ela se destina a garantir o funcionamento dos 3 poderes ali no limite. Não é de um estado de fato que beire a conflagração, que beire a anomia, a desobediência civil. Aí vem, tanto é assim que vem a terceira função, garantir a lei e a ordem. Que lei? O ordenamento jurídico a partir da Constituição. E ordem? Que ordem? O substantivo ordem sem adjetivo? Não. A gente adjetiva logicamente, a interpretação lógica vem em socorro da interpretação literal insuficiente. A Constituição nunca falou de ordem sem adjetivar. Ordem pública, artigo 144. Ordem econômica, artigo 170. Ordem financeira, cabeça, o título do artigo, o título de número 7 da Constituição. Não é? Ordem constitucional, artigo 5º, acho que 44. Então, as Forças Armadas estão a serviço da ordem constitucional, segundo esse esquema da tripartição dos poderes, que afunila no judiciário, que é a instância decisória extrema. E o Estado democrático, porque a democracia, na Constituição, agora eu vou encerrar mesmo, é o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. Estado democrático de direito. Está no preâmbulo isso, as expressas, está na cabeça, entre outros dispositivos, do artigo 1º. Estado democrático e ordem constitucional. É de se entender assim o artigo 142 a propósito das Forças Armadas. Tanto é que a Constituição diz no artigo 5º, 44, que são crimes
imprescritíveis e, acho que, inafiançáveis. Deixa eu ver aqui. É imprescritível, né? Deixa eu ver aqui. Constituem crimes imprescritíveis e inafiançáveis as ações de grupos armados, civis ou militares. Para não trair a literalidade do texto, eu vou ler aqui. Eu acho que é o 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Olha a reação do sistema jurídico. Como diria Hans Kelsen, a gente conhece a importância de uma norma jurídica pelo modo como o direito reage à sua violação. Olha que modo duro e preciso e severo de reagir à violação dos bens jurídicos que eu vou citar. Que bens jurídicos? Que parametrizam aquela terceira função das Forças Armadas. Que bens jurídicos? Ordem constitucional e Estado democrático. Está aqui, ó. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares. Aí vem os dois bens jurídicos. Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Que Constituição boa, contemporânea, né? Virtuosa, humanista. Basta ver o rol dos direitos fundamentais que vão do artigo 5º ao artigo 17. Só no artigo 5º são 78. Ecológica, todo um capítulo para a ecologia. E ela compatibiliza, assim, a riqueza do povo com a riqueza do país. Na prática é que não tem acontecido isso, porque nós temos andado de costas para a Constituição. Setores da economia, da imprensa, da sociedade, ainda têm um pé atrás com a Constituição. E é por isso que o Brasil não vai para frente. Enquanto houver esse pé atrás com a Constituição, o Brasil não irá para frente. Quando o Brasil fala da ordem econômica, por exemplo, diz a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na dignidade da pessoa humana, não, e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, materialmente digna, porque na ordem econômica é produção de bens em sentido material, materialmente digna, como se fosse pouco, conforme os ditames da justiça social. E os seguintes princípios, dentre os princípios: redução de distâncias regionais e sociais, busca do pleno emprego e uma regra de democracia interna do capital, tratamento favorecido para as pequenas empresas, que o artigo 179 ampliou para as microempresas. Você vai para o artigo 192, inaugural de toda a ordem social, e encontra a seguinte dicção, que nos orgulha como povo. Nós somos um povo primeiro-mundista, à luz da Constituição. Somos felizes juridicamente, à luz da Constituição. Em teoria é assim. Diz a ordem social tem por base o primado do trabalho. E, por fim, o bem-estar, que é material, e a justiça sociais. No artigo, olha, eu passaria aqui um tempão, no artigo 1º, inciso 4º, um dos fundamentos, daqueles 5 fundamentos de todo o Estado democrático de direito. Essa estrela de 5 pontas, né? Inciso de 1 ao inciso de número 5, é número 3, dignidade da pessoa humana. Número 3, dignidade da pessoa humana. E no artigo 3º, você vai encontrar como objetivos da República Fundamental, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicação da pobreza, literalmente, é o número 3, erradicação da pobreza e redução das distâncias sociais e regionais. Olha que artigo 6, direitos sociais, educação, saúde, trabalho, transporte, moradia, não é? Lazer, e termina com assistência social. Então, o Brasil só é um país rico de povo pobre por falta de cumprimento da Constituição. Ministro, muitíssimo obrigado. Que resposta, que aula que o senhor nos deu aqui. O senhor falou aí da nossa República Federativa, né, que é uma república antes de ser uma federação, das bases em que ela se assenta. O senhor mencionou
um dos princípios mais bonitos que ela tem, que é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, que leva à necessidade de promover esse valor. E o senhor também fez uma ligação, né, com a felicidade, né, dignidade da pessoa humana e felicidade. E isso me traz aqui direto para o nosso especialista em felicidade. É uma pessoa que eu admiro demais, porque ele está sempre com um alto astral, né? Com a felicidade. É uma pessoa feliz no direito, é uma pessoa feliz no trato e que torna feliz os amigos. É o meu querido Saul Tourinho. Saul, esse seu estudo, foi a sua tese de doutorado, né? O direito à felicidade. Eu sei porque eu já tive a oportunidade de ler, está no site. E você é um estudo denso, consequente, um estudo realmente sério, como tudo que você faz. Mas eu te pergunto o seguinte, Tourinho, nesse momento de pandemia, em que, acho que nesse século, no início, a gente nunca passou por um momento, por tempos tão angustiantes, desoladores, deprimentes. Pergunto, Saul, faz sentido falar em direito à felicidade quando nós estamos muitas vezes lutando para sobreviver? O que a gente pode falar em direito à felicidade em tempos de pandemia? Muito bem, professor Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou na companhia do professor Carlos Aires Brito, um amigo. Do jeito que ele falou, eu me dou essa ousadia de dizer um colega de trabalho. Você é um privilegiado de poder dizer isso. Tive a oportunidade de trabalhar com Saúl, tão bom. Tive a oportunidade de conhecer hoje a Graziane, um prazer conhecê-la, Graziane. E o professor Paulo, que foi o professor do mestrado, foi uma inspiração. No mestrado tratei sobre o chamado ativismo judicial. O professor Paulo já abordava essa temática em 2007 e 2008, foi quando fui seu aluno. E hoje o professor divide comigo impressões em relação à tese de doutorado Direito à Felicidade. Professor Paulo, o direito à felicidade, para além da própria base normativa que tenta associá-lo ao que a Constituição disciplina a respeito da necessidade do bem-estar e encontra no bem-estar uma dimensão mais subjetiva, mais fluida, para a partir daí tentar trabalhar a ideia de felicidade, ele tem como pontapé inicial, como ponto de partida, o reconhecimento de que a realização dos direitos sociais, que é reputado por boa parte de nós constitucionalistas como uma grande conquista até mesmo para as liberdades, essa realização dos direitos sociais, ela não basta. Mesmo com a realização dos direitos sociais, as aspirações humanas continuam, as pessoas continuam em busca de outras aspirações. E é questão de tempo se socorrerem da política e se socorrerem da justiça na tentativa de implementar esses desejos. O caso da pandemia, eu acho que ele traz duas perspectivas que talvez nós possamos pensar a respeito. A primeira, talvez seja exatamente esse reconhecimento de que a realização dos direitos sociais não é o bastante, nada obstante seja fundamental, mas não é o bastante para contemplar a natureza humana. Hoje, todos nós estamos aqui nesse webinar, nós estamos dentro de casas, nós estamos com casas que são refrigeradas, casas que têm água quente, casas com saneamento básico. Portanto, nós estamos num ambiente absolutamente contemplado por direitos sociais mais variados. Tem energia elétrica, nós temos um sistema de som para trazer alguma música, o contato com a internet ou com a emissora de televisão coloca em nossa casa alguma cultura, nossa casa é repleta de livros. E ainda assim, o fato do isolamento social, que tem sido apresentado como a grande medida para impedir a explosão do nosso sistema de saúde, ela nos traz os elementos que o professor Paulo dividiu. Ela nos traz angústia, ela nos traz algum sentimento de impotência, ela nos traz alguma ansiedade. Talvez isso mostre que, de fato, há em nós algo além do que a mera contemplação de direitos sociais.
E um ponto muito interessante que o Brasil viveu, professor Paulo, professor Aires Brito e Grazi, é o fato de nós termos, por meio de lideranças políticas, apresentado um tipo de discussão que é muito recorrente no estudo do direito à felicidade. Qual é a discussão? A discussão entre os utilitaristas versus os que advogam o caráter principiológico, não, sem exceções, da dignidade da pessoa humana. Há uma contenda teórica entre utilitaristas que enxergam que, contanto que eu amplie a velocidade, a felicidade das pessoas e reduza a dor e sofrimento, a aspiração maior da justiça está realizada, e, do outro lado, os que advogam o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, que diga que se há a corrupção desse ideário em uma pessoa que seja, já há um enfraquecimento e comprometimento de todo o sistema que deve reconhecer a dignidade da pessoa humana. Isso foi vivido no Brasil quando tentou-se colocar a seguinte discussão: por mais que algumas pessoas morram, o número de mortos será inferior aos prejuízos econômicos que as medidas de isolamento venham a gerar. Imediatamente, a maior parte das pessoas, notadamente os constitucionalistas, disseram: eu não posso fazer esse cálculo não existe, ele não é aceitável, eu não posso colocar no cômputo da balança quantos morrem e quantos ficam vivos. O que eu devo fazer é me dedicar ao máximo à preservação da vida. E isso eu faço trazendo a dignidade da pessoa humana para essa equação. E ela reconhece, ainda que seja uma única vida, ela reconhece como digna de consideração e respeito. Portanto, professor Paulo, para não me alongar, eu divido com o senhor a percepção de que a pandemia deixou para nós a lição de que, mesmo contemplados com todos os bens sociais que é possível a nossa geração perceber, ainda assim há em nossa natureza a necessidade de outras aspirações que são ligadas a esse bem-estar subjetivo, de estar juntos, de abraçar pessoas, de caminhar nos parques, de brincar com seus cachorros, de ter uma vida social. Tudo isso fez falta e tem feito falta nesse momento, como, por outro lado, essa discussão utilitarista que foi barrada pelas autoridades de saúde, que disseram: não vamos trabalhar com esses números, não é por aí. A dignidade da pessoa humana é essencial e é por ela que nós vamos lutar. Puxa, sensacional. Uma análise de professor. Muito obrigado, Saul. Tenho certeza que fez a minha, a Graziane, e aos tantos que estão nos assistindo, fez pensar bastante. Professor, eu vou aproveitar e ainda vou abusar do senhor mais um pouquinho. Vou fazer a nossa última pergunta para o senhor, pode ser? Todo gosto. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Mas a minha pergunta é o seguinte, ministro. Eu mencionei aqui no início da nossa conversa, né, a sua presidência da Comissão da Liberdade de Expressão da OAB. O senhor foi o relator, acho que de um dos mais importantes acordos da história recente do Supremo, né, a DPF 130, né, que desembaraçou a liberdade de expressão daqueles estorvos que haviam sido dispostos nos difíceis idos dos anos 60. Bom, mas hoje parece que a gente está descobrindo um outro desafio para a liberdade de expressão, né, que é o desafio das fake news. Que essas fake news parecem se insinuar em todos os aspectos da nossa vida. Ela parece que vai guiando as nossas percepções do mundo, o que pode gerar uma tremenda distorção na busca da felicidade, né, que a Constituição promete que vai nos assegurar. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: assim, em tempos de pandemia, o fake news parece que tem um efeito ainda mais grave, né? Outro dia eu ouvi alguém dizendo que tinha descoberto um remédio à base de brotos de feijão que curava o Covid, né, 19. Imagina, nem todo mundo vai enxergar numa afirmação dessa uma tirada cômica, né?
E a minha pergunta, e isso pode levar a consequências dramáticas para a própria existência, para a própria vida de muitas pessoas. A minha pergunta para o senhor é essa, ministro. Como é que a gente pode conciliar esses reclamos de liberdade de expressão, de liberdade de informação, com a tecnologia das redes sociais e com as ameaças das fake news? Que, assim como o Grazi fez aquela pergunta que me obrigou a visitar a Constituição em muitos dispositivos, a sua também, Paulo. Mas eu tentarei ser bem mais sintético. A internet é planetária, né? Ela torna a informação muito mais rapidamente acessível, muito mais dilatada materialmente, muito mais rápida temporalmente, muito mais geograficamente expandida. É um empoderamento que a internet nos traz e de repente, a gente se vê, né, se vê mal administrando esse empoderamento. Parece que quem detém o poder tende a abusar dele. Mais uma vez, Montesquieu, quem detém o poder tende a abusar dele. Nós não estamos administrando bem esse empoderamento. Porém, daí os hackers, daí as mensagens robotizadas, daí os algoritmos sendo usados para desvios de finalidade, objetivos espúrios, conspurcação das coisas, daí as fake news, as deep news. E isso, como nós somos conceituais, procuramos ser, isso nos leva a queimar, como se dizia antigamente, queimar fosfato, né? Dar tratos à bola, queimar pestanas, varar à noite, digamos assim, dormir pouco na tentativa de equacionar as coisas juridicamente. O que nos interessa é a resposta jurídica para esses fenômenos da vida, porque a Constituição mesma, lei das leis, lei de todas as leis, né? Lei suprema, lex máxima, lei única em comparação com as outras, tanto que não tem número, é a única lei que não tem número, porque é número único. Cada um de nós também é número único. Então, a Constituição dá resposta para isso. Você disse bem, liberdade de expressão, eu pude fazer esse trocadilho, é a maior expressão da liberdade. Talvez o direito material substantivo mais importante seja a liberdade de expressão. E, instrumentalmente, o acesso à jurisdição, né? O acesso à jurisdição. Acho que Mauro Capelletti trabalha bem com isso, Zé Afonso da Silva. Agora, a liberdade de expressão, no sentido de um indivíduo tirar da sua subjetividade algo de que ele necessita para projetar na objetividade da vida. No universo também de terceiros, é sair de si e procurar os outros. Não é sair de si perdendo o senso, não. Sair de dentro, né? E procurar uma comunicação mais expandida com os outros lá fora. O pensamento, que já é algo elaborado pela mente, já é algo conceitual, já está no plano das ideias conectadas. O pensamento, a informação, os seus 3 conteúdos. Eu quero saber de alguém o que alguém tem para me informar. Eu sou o detentor da informação e quero passar para terceiros. E eu não sei quem tem a informação, eu também não tenho, mas eu tenho o direito de sair à cata da informação onde ela estiver. Os 3 conteúdos da informação. E aquela liberdade de expressão com os 4 conteúdos. Expressão da atividade intelectual, científica, artística e de comunicação genérica. Então, esse direito é absoluto. Absoluto. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Porque a liberdade de expressão é como, mal comparando, mulher grávida. Não há mulher meio grávida. Ou está grávida ou não está. Não há pessoa meio verdadeira. Ou é verdadeira ou não é verdadeira. Não há pessoa meio honesta. Ou é honesta ou não é honesta. Liberdade de expressão é assim radical também, virtuosamente radical. Porque ou se absolutiza a liberdade,
ou se absolutiza o poder. Não há como buscar o meio termo, não há como, historicamente é assim. Então, a Constituição optou pela liberdade de expressão. No plano individual, liberdade de expressão. No plano coletivo, liberdade de imprensa. A liberdade de expressão coletivamente, não é, considerada no seu mais largo espectro, muda de nome, liberdade de imprensa. Então, conceitualmente, viu, Graziani, eu vou devolver a pergunta para esses dois professores maravilhosos de direito constitucional. Fake news é liberdade de expressão ou é outra categoria? Perfeito. Inflada de liberdade de expressão. Desinformar deliberadamente ainda está no campo da liberdade de expressão ou no campo da ilicitude, de uma ilicitude crassa, né? Superlativamente danosa, ou seja, turbinadamente danosa. Né? É um dos males do nosso tempo. É um modo de destroçar não só a verdade, mas reputações. Eu não tenho resposta, viu, Paulo? Eu Acho que espero você que já você deu. e Raul, Saúl também. A gente está com esse desafio, né, de ressignificar as coisas sem alquimia interpretativa, né? Uhum. Sem alquimia interpretativa. Uhum. Mas o tempo vem para aclarar os poros da nossa inteligibilidade e nos possibilitar uma reinterpretação, uma ressignificação das coisas. Se a gente não pode ser ativista, o ativista é um usurpador da função legislativa, da função executiva, ele vai além da normatividade do direito interpretado e aplicado, ele quer fazer voluntaristicamente ou voluntariosamente, da sua vontade subjetiva à vontade objetiva do direito. Né? Ele é um autoritário como intérprete e aplicador do direito. Se ele não pode ir além, também não deve ficar aquém. Aquém do potencial normativo dos enunciados de direito positivo. Ele tem a obrigação de não ficar aquém. E aí ele tem a obrigação da proatividade interpretativa, que não se confunde com ativismo judiciário. E a proatividade nos leva a ressignificar as coisas, sem alquimia. Né? Uma vez Fernando Pessoa disse: o universo é uma ideia minha. Não é uma ideia minha. Humildemente ele disse: o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Vamos fazer a paródia e eu termino. A norma não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho da norma é que é uma ideia minha. Eu não posso colocar minha convicção subjetiva puramente, colocar no envelope e endereçar esse envelope para mim mesmo. Não é? É aquela história do sujeito que diz: me dê uma definição do egoísta. Aí ele diz: é fácil. Egoísta é toda pessoa que pensa muito mais nela mesma do que em mim. Então, nós vivemos de ressignificação, honestamente. O que interessa é a honestidade intelectual, não é a infalibilidade cognitiva, é a honestidade intelectual. E aí, Nietzsche dizia: toda convicção é uma prisão. Não é? Nossa única questão fechada deve ser a abertura para o novo. Então, se a vida muda, se nossas coordenadas mentais mudam, a gente deve ter a honestidade de também mudar de opinião e atualizar o significado do direito. Ministro, eu não tenho palavras para agradecer a mais essa aula. Que beleza! E olha, a gente acha que se encerra com o fecho de ouro. O senhor tratou aí do assunto complexo com filosofia, poesia, direito e numa bom humor, né? E numa forma cativante, numa forma sempre tão elegante como é o habitual do senhor. Ministro, muitíssimo obrigado por essa sua participação. Meu querido Saúl, gratíssimo por você estar aqui conosco. A Escola do Ministério Público é devedora do senhor, ministro, e de você, meu querido Saúl. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.
Grazi, até a próxima. Abraço. Todos, até a próxima.